Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Conexão Diamante. A gente está no 10º episódio, encerrando a primeira temporada aqui, com uma presença ilustre. Trouxe aqui a Yasmin, te agradecendo por ter aceitado o convite. A Yasmin vai se apresentar aqui para vocês. E você que já empreende, você que está pensando em empreender, com certeza você já pensou ou está vivendo o dilema da questão do digital. Seja você que vende sua hora, você que vende produto, você que já tem infoproduto, que vai ser um dos assuntos aqui hoje. A ideia é abrir a sua mente, por isso que eu trouxe a Yasmin, que ela vai falar o que ela faz hoje, mas já dando spoiler, né? A ideia é você ter, se você não tá ainda, caderno, caneta aí na mão e se abrir mesmo para tudo que vai ser falado aqui, tá? Tenho certeza que no final você vai estar com a cabeça igual aquele emoji assim, explodida. Então vamos lá, pode se apresentar, Yasmin. Obrigada, amigo, pelo convite. Fiquei muito honrado de estar aqui com você hoje, né? Te admiro muito, ainda mais agora que você tá gravidinha, tá super focada, trabalhando. E parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho maravilhoso, pela empresa, pelo negócio que você criou. E eu tenho certeza que todos esses podcasts que você tá fazendo, assim, empreendedores de sucesso, traz uma virada de chave, né? Talvez aqui na nossa conversa já dá um start e é muito valioso isso, esse bate-papo. Obrigada mesmo, tá? Eu sou Yasmin Domingues, eu trabalho como digital desde 2019 e eu ensino outras mulheres a se posicionarem para parar de vender a hora e vender um conhecimento, né? Vir para o digital para é uma marca, vamos falar dessa forma, uma marca pessoal, uma marca empresarial. Basicamente, é isso, dessa forma. Muito bom. E vocês já entenderam então por que ela está aqui, né? A ideia é, eu tentei imaginar o que vocês perguntariam, mas também depois vocês podem deixar pergunta, tá tudo certo. E para a gente começar, você pode falar um pouquinho de como que você entrou nesse mundo, porque é um mundo novo, né? Com certeza tem uma bagagem aí antes. E quando que você descobriu esse poder de usar o digital para vendas, para o que você queria fazer? Pode contar um pouquinho para Olha, May, eu entrei no digital de final de 2018 para 2019. Só que eu tranquei a faculdade para empreender, faculdade de arquitetura. Tranquei e falei assim, eu vou empreender porque eu quero ganhar 10 mil reais por mês e fazer o meu tempo. Não quero depender de ninguém. Esse era o meu objetivo. uma meta muito definida. Isso. E aí eu vim para o multinível primeiro, né? Então, os 10 mil reais por mês estavam muito visível ali no multinível. E eu foquei no multinível. Lá eu comecei já a criar vídeo pro YouTube, tutoriais, fazendo. Isso é muito legal, que assim, eu comecei fazendo porque as pessoas tinham necessidade e queriam. E hoje eu ensino isso. Por quê? Eu criava tutoriais que as empresas precisavam compartilhar. Então eu ensinava, eu fazia a apresentação do plano, sem eu aparecer. Então eu fazia vídeos dessa forma. E aí tinha muito compartilhamento e o meu canal foi crescendo. Então eu vim para o digital dessa forma, larguei a faculdade para isso, né? Mas em 2018, 2019, eu decidi não, fui convidada por um amigo para trabalhar com a internet. Sem saber nada. Não fazia ideia de nada, não fazia ideia. Eu simplesmente, tipo, ele falou, ó, posso te pagar comissão. Na época eu nem sabia o que que era uma comissão do digital, de vender produto. A gente vai criar isso e isso. E a gente vai ganhar, você vai ganhar 8 mil, 9 mil por mês. E ele trouxe para mim muito claro uma meta. A gente vai fazer isso, fazer aquilo, e você vai ganhar isso aqui. E eu vim junto com meu marido. E aí, desde 2019, a gente trabalha junto. Que legal. Foi quando a gente veio pro digital, só que eu vim nos bastidores. Então, eu aprendi tudo ali do digital nos bastidores, mercados afiliados, criar páginas de vendas, fiz tráfego pago por um ano. Então, eu fui aprendendo muito ali na raça. Na necessidade. Na necessidade. Os meninos olhavam para mim, meu marido e o nosso amigo olhavam para mim e falavam assim, ó, a gente precisa fazer isso aqui agora. Compra o curso, aprende e daí a gente faz. Então eu ficava no escritório assim, fechado, tipo, estudando, fazendo curso, que hoje é uma coisa que eu não recomendo. Por quê? Eu aprendi a fazer tudo sozinha. E aí eu não consegui delegar. Eu não aprendi a delegar as coisas, porque era só nós três, o nosso mundinho digital ali ganhando dinheiro, fechado no escritório. E aí tudo,
Vamos fazer tal coisa. Não, compra o curso, aprende. A gente se vira. Exato, a gente se vira. Então foi página de vendas, foi copy, foi design, foi tráfego, foi afiliados, criar produto. A gente criou produto na época, tipo, a gente entregava um manual do produto. Era por e-mail. Hoje a gente tem várias Nossa, plataformas, não dá né? nem pra imaginar. A gente chegava, a gente vendia um produto. E a confiança da pessoa, né? Exato. E era por transferência bancária, que era TED, né? E boleto. Aí caía na nossa conta e a gente mandava o acesso por e-mail. Então, tipo assim, a gente aprendeu lá tudo na prática Olha. ali, se virando, né, no digital. E aí a gente começou a crescer e depois a gente desfez a sociedade e eu entendi algo que fez, que virou a chave ali pra mim. Que a gente construiu algo que não era sólido dentro do digital. Por quê? Porque eu e o meu marido, a gente trabalhava com um sócio. E aí o sócio, ele simplesmente não quis mais fazer nada. Então a gente se viu num lugar e falei assim, agora, o que a gente vai fazer? Você tinha medo, você não queria depender de ninguém e foi o Exato. caminho que você construiu mesmo. Exato. Né? Tipo assim, foi mandado embora. Exato. Aham. E do dia pra noite. E aí veio a pandemia e a gente falou assim, agora. Aí, quem que era a cara do negócio? Quem que ia ter que ser a cara do negócio? Eu. Entre meu marido e eu, vamos fazer o nosso negócio E acontecer. até essa época você não aparecia mesmo. Não, o meu Instagram era assim, stories de venda realizada, stories de restaurante, comendo, viajando, para outros Lifestyle. lugares, isso, foto na piscina, foto. Era isso no Instagram. Nossa. Eu não vendia nada, não furtava nada, as pessoas me perguntavam. E aí eu falei assim, não vou ensinar, não vou vender, só que eu já tinha um know-how de todo do que eu fazia por trás das câmeras. E aí, quando o nosso sócio parou, a gente falou assim, agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o que a gente aprendeu. Então você vai, agora vamos começar seu Instagram, né? Vamos ensinar o que você fez. Eu já ensinei no Instagram tráfego pago, já me posicionei como gestora de tráfego pago. Fiz live uma vez com uma amiga minha falando sobre tráfego, que eu falo, meu Deus, como assim? Como que eu ensinei isso, né? Já ensinei sobre design no Instagram. Então, assim, eu fui fazendo muita coisa até chegar um momento que eu falei assim, não, é isso aqui. Se encontrou ali. Exato, mas foi muito assim, fazendo mesmo, me fazendo. Que legal. E o que você percebe hoje, né? Você teve um momento de decisão, você comentou da faculdade, que eu sei um pouquinho da história, né? E essa Yasmin lá, que trancou a faculdade, claro, você teve os tropeços como todo mundo tem na sua trajetória, quem empreende sempre tem essas histórias, mas o quanto que você ter tomado essa decisão, depois, falando do digital em si, o que você percebe que mudou na vida da Yasmin hoje? Você ter tomado esse rumo de ter ido pro digital mesmo, sabe? Olha, Mi, se hoje eu estivesse estudando, independente de faculdade, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria trancado. Não teria de jeito nenhum. Por quê? Independente do que você está fazendo, se você vir pro digital, você consegue crescer, você consegue se Na área posicionar, que você você na gosta. área. Exato. Na minha época, na minha mentalidade lá atrás da faculdade, eu simplesmente olhei para um lado e disse assim, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ter liberdade. Por quê? Na faculdade. Porque eu tinha uma pessoa perto de mim que quando eu trabalhava com ela, que era arquiteta, ela vivia doente, ela trabalhava 24 horas por dia, ela vivia cansada e não ganhava tão bem. E aí vinha na minha cabeça, ela era filha de um cara que era dono de um supermercado na cidade. Então, tipo assim, ela tava bem na vida por conta disso. E aí fiquei com isso na cabeça, né? Só que no digital, qualquer pessoa consegue se posicionar, qualquer pessoa consegue vender o conhecimento, vender algo, se ela construir a marca. Então, hoje, eu lá atrás, se eu estivesse fazendo a faculdade, eu me posicionaria como estudante de arquitetura. Desde criando toda a narrativa. Exato, porque daí eu já me posicionaria dentro do digital, dentro do Instagram, por exemplo, e quando eu me formasse, eu já teria um nome. E aí era muito mais fácil o caminho. Só que eu lá atrás falei assim, não, como que eu vou ter nome aqui em Londrina? Sendo arquiteta com um monte de arquitetas assim, top demais, que estão no mercado há 10 anos. Então já tinha um digital, mas eu não conseguia ter essa visão. E aí eu já falei assim, não, eu poderia ter ensinado AutoCAD, eu poderia ter ensinado Sketch, eu poderia ter ensinado qualquer habilidade que eu gostava e que eu tinha essa habilidade lá na faculdade. Eu poderia vender esse conhecimento
poderia ensinar esse conhecimento dentro do Instagram e eu não precisaria trocar pipeline. Uhum. É claro que a vida é do jeito que tem que ser, né? A gente é cristã, a gente acredita também, né, nos nossos propósitos, mas eu sei que hoje é isso que você ensina para as pessoas, aproveitar o que ela sabe, o que ela tem, e não, muitas vezes a pessoa tá frustrada, tá tensa, ela quer recomeçar do zero, e pode ser sim, que alguns precisem, mas não é todo mundo que precisa, né? Você precisa jogar tudo fora e de repente ter que inventar uma outra coisa. O que você percebe, Yasmin, que você, nesse momento em que você se posicionou a sua marca, você se posicionou e foi testando, né, um nicho mais específico e aí nichou. Você tem esse posicionamento digital. Tem alguma coisa, uma história que você pode contar pra gente, compartilhar, que esse posicionamento seu fez com que você tivesse ou fechar um bom negócio, ou alguma situação que, por você estar bem posicionada, te favoreceu, ou alguma cliente sua também que fez essa mudança e teve algum resultado? O que você tem para compartilhar para nós? Olha, eu acho que... Acho não, tenho certeza. No meu posicionamento no digital, eu tive uma grande diferença quando eu me olhei para dentro, né, no autoconhecimento. A transformação foi comigo mesma. Quando eu fiz a coloração pessoal, voltei para o natural e eu consegui ter mais confiança, consegui ter mais autoridade, só de ter mudado a minha imagem. O fora refletiu dentro. Exato. Olha, Fora refletiu dentro. Eu já vinha de um acompanhamento com uma mentora, né, de autoconhecimento, e aí chegou no final, conheci uma consultora de imagem, que eu falo dela, que é a Andresa Mota. Nossa, é mais do que uma consultora para mim, uma amiga. E ela me mostrou que a minha imagem comunicava o que eu queria vender. E aí eu falo que eu saí de vender uma mentoria de R$ 500 para 4.000. Só de ter olhado para dentro e só de ter transmitido isso para fora, né? Trazido essa imagem que eu queria me posicionar. Então, eu acredito que a mensagem que você traz do seu posicionamento dentro do digital, ele não é só o seu conteúdo, não é só o que você fala, né? Mas é tudo, a sua imagem, a forma como você fala, os elementos que você usa. Então, tudo isso influenciou. Quando eu virei essa chave, eu consegui vender mais, consegui me posicionar, consegui ser vista como autoridade, eu consegui as pessoas me convidar para palestrar. Então, assim, foi algo que eu não imaginava que seria. Foi tipo assim, pra mim tava tudo bem, eu tava ali fazendo conteúdo no Instagram, eu tava ali me posicionando, tava vendendo ali o que eu queria, com a imagem que eu tinha, tava tudo bem. Até alguém olhar pra mim e falar assim, eu não compraria de você. Aí eu falei, e aí eu fui humilde o suficiente e falei assim, o que eu faço então? E aí ela me deu o caminho, eu falei, tá, eu vou fazer isso. Muito bom. Esses dias eu ouvi uma frase, e aí eu fico repetindo para não esquecer. Mas diz que a gente muda ou pela dor, ou pelo medo, ou pelo constrangimento. No teu caso, foi o constrangimento. É especialista olhar para você e falar alguma coisa está incoerente ali, né? Então, foi aquela virada que, senão é só da zona de conforto, né? A gente vai levando, vai empurrando, tá dando mais ou menos certo. Então, na tua cabeça tá tudo ok. A hora que você passa por um choque, um contraste, aí você fala, não quero isso pra mim, não. Vou fazer o que eu quero. Uma coisa que aconteceu também, e nossa, eu tinha esquecido faz muito tempo isso, foi quando eu decidi ensinar o que eu fazia desde 2019, que foi o infoproduto. Eu assisti um podcast de uma menina da QI5. Ela foi lá que ela tinha faturado milhões e ela ganhou dinheiro exatamente com o que eu já fazia, que era criar produto digital. E aí aquilo, do nada apareceu na televisão, do nada. Eu tava ali na mesa, na cozinha, apareceu o podcast, foi passando as coisas, né? Apareceu o podcast e ela começou a falar o que ela fazia. E aí aquilo queimou meu coração. E eu falei, não acredito que eu possa ensinar isso. Tem gente que paga porque eu faço todo dia. O que eu faço desde 2019. E eu não fazia ideia. E eu fazia só para as outras pessoas. Só fazia ali com o nosso sócio. Não tinha, tipo, tava fechada para isso. Tipo assim, na minha cabeça eu falava assim, não, eu não vou ensinar isso. Todo mundo já deve saber, todo mundo já deve fazer. Eu não vou ser referência nisso, né? Porque já tem grandes pessoas que já devem ensinar isso. Eu não sou bom o suficiente, que é o que eu pensava. Tá tudo certo. Nunca passou pela minha cabeça, né, a possibilidade de eu criar algo para ensinar as outras pessoas a fazer. E aí eu vi o podcast e falei assim, meu Deus.
Foi. Tem um mundo aqui. Tem um mundo que eu não conhecia. E até pensando nisso, né? Eu atendo, às vezes a pessoa que ou está começando a empreender, ou já empreende há muito tempo, mas não está ali no digital ainda, ou passa pela cabeça alguma coisa assim, mas ela às vezes pensa, não é para mim, tanto seja fazer um infoproduto, ou ela fala, eu não sei escrever, eu vou fazer um e-book, eu não sei falar, né? Eu vou fazer um curso, então não é para mim. E aí, às vezes a pessoa se trava nesse pensamento, né? De não é para mim, então, mas aquilo não morre. Vira e mexe, ela tá vendo alguém e tal, e às vezes ela até julga a pessoa que tá ganhando dinheiro com isso, tentando se conformar, mas no fundo ela tem uma vontade, sabe? Então, às vezes a pessoa, até pelo nome, né? Não, isso aí é um infoproduto, meu Deus, já assusta, tipo. E o que você teria, assim, para falar para essa pessoa? Como que ela pode começar a olhar para isso de outra forma, até pela tua experiência, né? De muitos alunos aí. O que você percebe que muita gente não enxerga nesse mundo do digital, sabe? O que acontece muito, Mi, é a comparação. A comparação é o que faz muitas pessoas não acreditarem que elas também conseguem. Então, assim, eu passei por isso. Eu passei pelo momento que assim, não, fulano de tal já é muito grande, eu nunca conseguiria chegar nesse patamar, então nem vou começar. E aí eu criei uma metodologia que eu ensino, que é da escada. Então, assim, você está no primeiro degrau, você tem conhecimento. Quando você olha para baixo, tem milhares de pessoas que estão no zero e que precisariam subir para o primeiro, que é onde você está. Não olhar a escada toda. Tipo, eu preciso estar lá no 10º degrau para eu ensinar alguém a subir toda a escada. Não, olha para trás, olha para baixo e fala assim: eu tenho um conhecimento que eu posso ensinar outra pessoa a subir aonde eu estou agora. Independente do tamanho de conhecimento que você tem, do tempo de experiência. Eu sempre falo que todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo. Não importa se você é dona de casa, não importa se você é mãe dentro de casa, não importa se você é cabeleireira, todo mundo tem esse conhecimento. Só que às vezes a gente cai na conversa que a gente tem no nosso pensamento, que a gente fala assim, não, mas eu não sou boa para isso. Ou eu não tenho dom de ensinar, que é o que eu ouço muito. Não nasci para isso. E para ensinar, para criar um e-book, para criar um curso online, não é difícil. É fácil, é simples. Quando você segue um caminho, é simples. Por exemplo, eu não sou boa para escrever. Hoje tem um chat GPT que você pode utilizar para auxiliar, né? Não para criar tudo com chat, porque isso eu bato na tecla aqui, não. Não tem personalidade, né? Exato. Não é você, né? A pessoa sente. Porque de conhecimento por conhecimento a internet está cheia. O que a internet precisa hoje são de pessoas autênticas, são de experiências reais. Então o chat ele não vai saber não vai saber contar a sua história. Sim. E é a sua história que vai vender. É essa conexão, essa experiência, é esse processo que você passou, é as dores que você sentiu. Teve uma época no digital que eu vi um cara falando que os erros que você cometeu, você pode ensinar para as pessoas não cometerem o mesmo. Sim, exatamente. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu só errei nessa vida. Ensina as pessoas a não errar. Porque custa muito errar, né? Exato. Custa dinheiro, custa tempo, custa energia emocional. Então, em qualquer área que você consiga tirar tudo isso da pessoa, ela vai pagar pra você. Exato. Então, hoje tem ferramentas que são acessíveis dentro do digital que te auxiliam nesse processo. Igual o ChatGPT. Tem templates prontos de e-book para você não precisar diagramar. Páginas de vendas hoje é fácil, né? Tem templates de páginas de vendas. Então, você só precisa de um caminho. Porque o que a internet hoje bombardeia, né, as pessoas, é que é muita informação. Então, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você precisa criar uma página, você precisa se posicionar, você precisa criar conteúdo, você precisa ter uma paleta de cores, Pode ser simples. Não precisa ter tudo. Não precisa, só precisa começar. Então, precisa dar o primeiro passo. Tirar a ideia do tudo da cabeça, colocar no papel. E aí, você precisa de um caminho. Porque hoje, você pesquisar no YouTube, você vai saber como que você cria um produto. Você pesquisar no Google, você vai saber como que você cria um produto. Mas ele vai te entregar tudo como se fosse um livro com as folhas todas soltas, né? Então, a maioria das pessoas, elas acabam pesquisando, né? Tipo, eu tinha uma ideia para um produto, eu vou vender. Só que ela chega num momento e fala assim, não, travei. E agora? E aí que entra um grande X da questão que a gente fala que é a ambiência. Você precisa estar em lugares onde tem outras pessoas que estão no mesmo caminho que você.
até pegando esse gancho da ambiência, né? Até pela questão do julgamento. Porque se, vamos supor, passou lá em algum momento na mente da pessoa a ideia de ter um infoproduto. Aí ela vai para a família contar, onde todo mundo tem um trabalho tradicional. Ou os amigos também, onde todo mundo ali trabalha, que não gosta do trabalho, mas não faz nada para mudar. Aí ela joga essa ideia lá. A pessoa fala, você tá doido? Tipo, quem é você? Tá maluca. E aí, ou seja, ela comentou, né, que ela não é capaz de estar. As pessoas que ela trouxe essa ideia não são capazes de ajudar ela. Exato. Então, esse é o ponto que eu vejo que as pessoas erram muito. E até trazendo essa questão de erro também, o que você percebe para quem começou? Então, a pessoa destravou no sentido de fiz meu Instagram, coloquei lá umas fotinhas das minhas coisinhas e tal, ou até se aventurou, fez um e-book lá, mas ela não tá vendo resultado. Ela começou, e aí ou as pessoas não engajam, não curtem, só tá lá, a mãe. Ou mesmo, né, fez o produto, não vendeu. E muitos já nesse momento falaram, não é pra mim. Não, mas quais são os maiores erros de quem começa, né? E o que a pessoa pode fazer para evitar, ou para corrigir, ou para melhorar nesse primeiro momento que ela aparece ali na internet. E eu acredito que existem 2 erros principais. Primeiro, imediatismo. E segundo, a pessoa, ela querer fazer tudo ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, fazer a hype do momento. O imediatismo seria o seguinte: as pessoas criam algo na internet e elas acreditam que do dia pra noite ela vai ficar rica. Porque é o que muitos vendem por aí. Exato. Em 30 dias você vai conseguir faturar tantos reais. Só que é um processo. Existe toda uma estrutura por trás, né? Existe uma boa promessa, um bom posicionamento, você saber exatamente com quem você está falando dentro do Instagram, igual você comentou, só minha tia e minha mãe que curte o meu conteúdo. Você está falando para a pessoa errada, a comunicação é errada. E aí existe caminhos para você encontrar também o público certo. Por exemplo, se hoje a gente está falando do Instagram, que é o momento, né? A rede social do momento. Você pode trabalhar com dois caminhos, tráfego pago e tráfego orgânico. Eu quero trazer mais pessoas para me conhecer, para eu vender o meu produto. Faz collab com outras pessoas, faz lives, troca audiência com quem já tem a audiência que você quer. Ou faz tráfego pago. Por exemplo, hoje da estratégia que eu utilizo, praticamente 90%, né, vem também do tráfego pago. Então, essa estratégia de você utilizar 2 caminhos, né, um ou outro, ou os 2 juntos, que é a chave do negócio é os 2 juntos. Você consegue trazer pessoas que vai olhar para o seu produto, vai olhar para o seu perfil e falar assim, gostei, quero ficar aqui. E uma coisa muito importante, Instagram hoje, né, uma coisa que a gente aprende assim, todos os dias o Instagram muda, né? Traz novas coisas, a gente precisa se repaginar de novo, a gente precisa se atualizar. O Instagram, ele não é uma rede social para você vender. E aí, o que acontece muito? As pessoas vêm, já vieram alunos meus e me mostraram o perfil para eu analisar tudo. E tem um panfleto lá dentro. Tem panfleto, tipo assim, tá lá a promessa do produto, a foto do produto e compre no link da bio. Só isso. Não tem uma imagem de uma pessoa por trás, né? De uma marca pessoal, por exemplo, que pessoas compram de pessoas. O Instagram, ele é praticamente, a gente fala que 60% você vai se relacionar com as pessoas, é relacionamento, é conexão, é você tá ali, realmente, criar, como que fala, entretenimento, né? 30% você vai contornar objeções da sua audiência e 10% você vai vender. E aí essas pessoas vêm e falam assim, vou criar o meu produto, eu vou entrar no Instagram já e vou colocar o nome da minha loja, vou colocar a minha loja ali, vou tirar foto de todos os meus produtos e vou colocar lá dentro. E aí ela quer isso em uma semana. Ela quer vender, porque falaram pra ela que o Instagram é só você postar os seus produtos, colocar o link na biografia e pronto. E colocar tráfego.
Nossa, é pior, ainda queima mais um tanto. Além do tempo, que é dinheiro também, queima o dinheiro ali, porque a pessoa vai chegar e vai ver o quê ali, né? Então, isso entra dentro do imediatismo. E aí, além do imediatismo, a gente tem aquela pessoa que, tipo assim, vou fazer o que tá dando dinheiro no momento. Né? O que tá acontecendo no momento. E é uma coisa que eu fiz lá atrás, que é um erro que eu cometi muito grande. Então, por exemplo, igual eu falei pra você, eu vim ensinando tráfego, depois eu vim ensinando design, depois eu vim ensinando sobre Instagram, eu vim ensinando sobre afiliados. E aí eu queria fazer o que tava no momento. Então, tá em alta agora o mercado de afiliados. Vou falar sobre isso, porque eu sabia, eu tinha esse conhecimento. E aí a gente comete o erro de, tipo, vou falar tudo que eu sei. Jogar de qualquer jeito. Vou despejar o meu conhecimento, porque falaram que eu preciso entregar um conhecimento. Preciso entregar conteúdo de graça, né? Gratuito. E aí a gente comete o erro de não ser bom em nada. Ser vista, né? Como uma pessoa que não é boa em nada. Então, por exemplo, eu, por muito tempo lá atrás, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, ela sabe tudo. E aí, o que ela é referência? Não, ela sabe tudo. Tudo aí do Instagram, da internet, de produto, de Ser tudo. lembrada por... Teve uma vez, não, olha, nunca esqueço. Teve uma vez que a gente fez um evento aqui em Londrina. Eu tava lá com meu marido e meu sócio. E aí, eu era a pessoa que fazia tudo. Então, era uma... A gente ia fazer um lançamento de 10 dias, uma mansão ali em Biporã. E aí, via 10 alunos de fora do Brasil todo. E eu era responsável por tudo. Tanto ali dentro da casa, quanto do digital. Dos alunos, De tudo. A equipe, que foi contratada, a equipe. E eu era responsável por tudo. Chegou no final, eu tava ali com o cabelo em pé, com a cara sempre juntando, eu não tava dormindo. Tinha que olhar a aula, tinha que olhar a área de membros, tinha que olhar tudo pra ver se estava tudo certo. E pro último dia do lançamento. E aí eles queriam, eles não, né? O meu sócio deu a ideia que eu me vestisse em um dos dias como um bombril. Eu falei, não, não pode ser um negócio desse. Eles queriam me colocar como uma fantasia de bombril, por quê? Eu fazia tudo. Falei, não, não pode ser. Aí eu falei, não. Aí eu parei e falei assim, não, é assim que as pessoas estão me vendo. E aí no digital, quando você vem se posicionar, as pessoas, se você ensina tudo, eu poderia ensinar páginas de vendas, eu poderia ensinar tudo ali dentro do meu Instagram. Mas eu ia ser vista como uma pessoa que ensina tudo, que sabe tudo ali dentro, mas não é boa em nada. E eu aprendi que quando você tem um conhecimento, você quer se posicionar com autoridade nisso, você fala de um único assunto. Você pode falar de outros? Pode, mas dentro do seu produto. Então você precisa ensinar só uma coisa. Quando as pessoas olharem para o seu perfil e falar assim, a mim fala sobre o quê? Ela é referente no quê? 12 posts, 15, ela já vai entender. Exato. Quando ela bater o olho no seu perfil, ela fala assim, ela é especialista nisso. Por exemplo, meu mentor, o Rafa Marques, ele ensina funis. E ele ensina isso, nossa, foi um tapa na cara quando eu fiz a consultoria com ele. Ele ensina isso faz quase 10 anos. E aí eu olhei pra dentro e falei assim, gente, eu ensinei tantas coisas no meu Instagram. E aí quando eu entendi isso, eu falei assim, eu vou falar só sobre infoprodutos. E aí entra o quê? Entra tudo ali dentro do digital. Por quê? Criar um produto digital é simples. O que precisa para você vender? Precisa de um posicionamento, precisa de uma estrutura do produto, precisa de oferta, promessa, hospedagem. Então, assim, existe uma estrutura por trás. E eu posso falar sobre isso, mas eu preciso ser referência em uma única coisa. Um grande exemplo, o Érico Rocha, lançamento. Veio lá de 2014, eu acho, alguma coisa assim. O cara do tráfego pago, Pedro Sobral. Então, assim, a gente lembra das pessoas. Você falou, eu lembrei. É isso. Quando, por exemplo, alguém fala assim, a Michelle é do quê? Aí a pessoa precisa de categorizar, tipo assim, ela é referência nisso, ela é especialista nisso. E aí, quando eu olhei pra isso, eu falei assim, eu preciso parar minha cabeça e falar assim, eu vou me tornar referência nisso aqui. Eu não vou mudar enquanto não der certo, enquanto der certo, né? Até dar certo, eu vou falar sobre esse assunto. Agora, por exemplo, o Wendel Carvalho, ele pode falar de tudo. Por quê? Ele já é gigante.
Ele já tem um posicionamento, sim. Isso que as pessoas confundem, né? Que é você pessoa mais generalista, mas ela já criou, ela tem uma bagagem muito grande, né? Exato. Então ele pode vender um produto hoje de uma coisa, pode vender de outra, ele tem uma equipe muito grande por trás. Sim, Ele pode esse é criar o ponto, conteúdo de né? qualquer coisa, né? Então, a gente não pode se comparar, mas a gente precisa olhar para isso com esse olhar, né? E falar assim, tá, então eu preciso encontrar algo em que eu me tornar referência. Uhum. Quando as pessoas olharem para mim ou lembrarem do meu nome, elas vão lembrar de produto. É até interessante, né? Hoje eu convivo com muitas empreendedoras empresárias também, né? Que têm produtos físicos, né? Vendem. Uhum. Então, por exemplo, tem a Isabel, né? Que é da Londres Chama. Todo mundo, tipo assim, às vezes esquece da Isabel, mas lembra do extintor. Por causa do posicionamento dela Olha só. ali, né, no presencial. Tipo, você sempre fala, é a melhor loja de extintor de Londrina. Então, assim, ela se posiciona e ela não. É a mulher do bombeiro, que ela é muito bem-humorada, né? Então, ela sempre, assim, todo mundo lembra de extintor, lembra da Isabel. Olha Marcou. Tem a Patrícia, que ela é da Cajuína. Cajuína é de biquínis personalizados. Então, principalmente para quem tem problema de achar, às vezes, a parte de baixo fica boa, de cima não. Questão, né, até de tamanho e tal. Ela. Então, assim, ela é a Patrícia Cajuína, né? O sobrenome dela. Ou seja, são pessoas que no presencial fizeram isso que você está falando do digital. Então, seria trazer isso para o digital. Exato. Mas então, eu anotei uma palavra-chave aqui, que eu já passei por isso também. A gente fica com medo de ser repetitivo. Então, né, estou falando só disso, tá? Mas as pessoas vão enjoar de me ouvir falando disso. Então, né, tô tentando não dar minha opinião, eu quero ouvir a sua sobre isso, né? Se isso é comum e como lidar com isso, com esse medo de ser chata, de tanto que eu tô repetindo, eu vou ser chata ali no meu Instagram, no meu story, no meu feed. Quem que vai querer ficar ouvindo só disso que você me fala? Eu também pensava assim, até que a minha mentora de mídias me falou o seguinte: se a gente não é repetitiva, as pessoas não vão lembrar de você. Por exemplo, a minha consultora de moda também falou. Quando eu fui para um evento, e daí ela falou assim: eu falei, Andresa, eu não tenho roupa para usar. Ela falou assim: você vai usar a mesma roupa que você usou lá naquele dia, isso e aquilo. Eu falei assim: não, mas tá todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Gente, você acha o motinho bolacha de pacote, Ela né? falou assim: ela falou assim: esse é o segredo. Você vai marcar presença com o blazer que você usou lá, porque é o registro da sua marca. Que legal. E aí, o que acontece no Instagram? As pessoas que vê os seus stories hoje, ela não viu ontem, ela não viu amanhã, ela não vai ver, tipo, todos os dias. E aí, você marca esse posicionamento para as pessoas que estão chegando, para as pessoas que não viram ontem. Você sempre precisa falar da mesma coisa, mas, por exemplo, imagina se eu falasse todos os dias como criar um produto digital. Como criar um produto digital. Todos os dias no meu Instagram. Ia ser cansativo, ia ser repetitivo, né? Ia ser muito repetitivo. Só que existe muita coisa que eu posso entregar ali dentro, muita coisa que eu posso abordar sem falar a mesma coisa, mas é do mesmo assunto. Né? Então, por exemplo, dentro do infoproduto, ele tem muita coisa que eu posso abordar. Por exemplo, tem muitos alunos que não concluem o produto por causa da mentalidade, por causa de bloqueios, por causa... Então, são coisas que eu posso trazer que eu sei que vai ajudar a minha audiência. Entendi. Tá? E aí também tem a situação seguinte: tenho 6.000 seguidores, eu tenho 1.000 seguidores. Se eu não tiver pessoas novas chegando, vai ficar cansativo. Então, eu preciso acrescentar o meu Instagram. Eu preciso ter novas pessoas chegando, novas pessoas perguntando o que eu faço, novas pessoas tirando dúvidas comigo. Tá? Então, precisa ter esse movimento. Precisa ter pessoas novas chegando. Independente de como. Se é com tráfego pago, se é com tráfego orgânico. Mas a repetição vai fazer com que a sua marca seja registrada em digital. Você sempre estar falando. Na cabeça das pessoas. E aí vem a palavra-chave, elementos me. Então, por exemplo, eu posso trazer elementos que representam o que eu ensino, o que eu falo. Igual essa do extintor, emojis que representa isso. Isso, ela curte as fotos das pessoas já com o foguinho. Você tá trazendo na cabeça das pessoas essa repetição de que você é desse nicho aqui, que você é especialista nisso. Você pode trazer, por exemplo, também as cores, né? Então, você pode repetir isso no seu posicionamento da marca. Então, por exemplo, ela pode trazer o vermelho do extintor.
ela tá reforçando a marca dela, sendo repetitiva, mas de várias formas diferentes, né? Então, você pode trazer a comunicação visual, comunicação verbal, você pode trazer os elementos, você pode trazer coisas ali dentro do Instagram, por exemplo, igual os emojis. Então, são várias coisas que você pode reforçar a sua marca. E aí, dentro do digital é marca, né? Você precisa criar a sua marca, seu brand. Você precisa estar posicionado dentro do digital, independente de como. Até você citou esse exemplo da pessoa que tinha o Instagram panfleto, né? Ali. E é isso. Se a pessoa não entende um pouco que a pessoa, tem um universo de marca, né? Isso, né? É um universo de marca. São vários elementos que fazem com que a pessoa queira comprar, queira fazer parte daquele universo. Né? Você tá falando, eu tô achando muito engraçado. Porque agora, né, 6 meses e meio de gestação, nesse momento que eu estou gravando, e eu tive, um primeiro momento, eu tive a dúvida, assim, tá, o quanto que eu vou postar do Augusto, mas eu não quero tirar o meu foco, né, das empreendedoras e tal, como que eu faço esse equilíbrio? Isso, né, sempre aí na minha cabeça. E eu fui entender que 90% dos meus clientes antes do Augusto já eram mães. Então, no momento que eu fui soltando uma coisa ou outra, só que falando até da escada, né? Que você comentou. No quesito mãe, eu tava no 0. E no que eu faço hoje, né? Vamos dizer que eu tô no 4, de 1 a 10. E então, o que foi naturalmente acontecendo? Eu fui me pondo numa posição de aprendiz na parte de mãe, de tipo, gente, me ajuda nisso, naquilo. Não sei o que eu faço aqui, o que vocês acham disso? Conta a sua experiência. E continuei, né? Postando na minha expertise ali, sendo ali a professora, vamos dizer assim. E isso engajou muito, porque aí minhas clientes estavam ali também, entendendo assim que elas poderiam me ajudar, até nessa questão, as pessoas são muito solistas, né? Então, eu trouxe essas pessoas, porque eu abri esse espaço, tipo assim, ó, para essa situação, o que vocês fizeram, o que você pode fazer? E deu muito certo, e essa pessoa entende claramente que no outro assunto ela precisa da minha ajuda. Então ficou muito, sim, bom nesse sentido. Foi algo que eu tinha medo de pôr, mas deu certo. E uma outra coisa, até do repetitivo também, e da marca, o que eu fui entendendo? Como poucos elementos que eu usei ali do Augusto, né? Então, para o convite de chá de bebê tinha um leão, mostrei algumas coisinhas, até as cores, né? Eu quase não tenho coisa azul, assim, de item, né? Tem alguma roupinha, mas a maioria é verde, ou vai para uns tons mais terrosos, pastéis, enfim. E as pessoas entendem, então, se a maioria das coisas que eu ganhei, ou que né, as pessoas já visualizam isso inconscientemente, a maioria, e continuaram perpetuando isso, porque foi algo que eu reforcei sem ser intencional. Mas vamos entender a marca Augusta ali, nesse ponto, eu fui também fazendo isso, mais porque vira e mexe, né? Tava mostrando uma coisa, então a pessoa já gravou, lembrou o que vai ser o desenho que eu vou pôr? O leão. E trazendo isso, né, tanto para a loja física, para o digital, o quanto que você pode ser mais intencional, né? Aconteceu ali e funcionou, as pessoas entenderam isso, mas a gente pode ser intencional. Mas trazendo também, você falou até de trazer novas pessoas, né? Eu vou falar um certo bloqueio meu aqui, de que é de sair da bolha. Tipo assim, as pessoas que me seguem já sabem do meu passado, né? Já sabem de onde que eu vim, então tem toda aquela trajetória, entendem o que eu faço, as coisas que eu faço hoje. De repente, a gente tem esse assim, tipo, vai chegar as pessoas, né? Se eu rodar um trago, um vídeo que viralizar ali, e elas não sabem nada da minha história, não sabem o que eu passei para construir o que eu tenho hoje, como que vai ser. E eu sempre falando, eu fui pensando nisso, né? Eu vejo que eu ainda tenho uma certa resistência, tanto é que eu acabo trabalhando mais no orgânico, conheço uma pessoa e tal, ela vai no Instagram para confirmar a minha autoridade, assim, né? E que você tem alguma coisa para falar para essa pessoa? Nos dois sentidos, a pessoa que quer vender produto digital ou também produto físico. É comum isso também, a pessoa ter esse medo de gente nova chegando, acha assim que pode perder o controle. O que você fala? Porque você vem trabalhando dessa forma há bastante tempo, né? Com pessoas novas chegando. Sim. A gente precisa ter, por exemplo, uma linha de raciocínio, uma linha editorial, por exemplo, dentro do Instagram.
né? A gente saber até que ponto eu vou ser repetitiva, até que ponto eu vou falar da mesma coisa ali naquele momento e como que eu vou trazer isso, né? Quais são as formas que eu vou trazer isso? Muitas vezes eu já repeti conteúdos dentro do meu Instagram e deu muito certo, porque tem pessoas novas chegando, tem sempre pessoas vendo, sempre pessoas querendo saber, tipo assim, o que que você faz, né? E é aquele sistema do entretenimento, pertencimento. Uma das coisas que eu acho que mais dá certo hoje, quando a gente entra para o digital, é você criar uma comunidade. As pessoas, elas querem vir para o digital porque talvez elas estão sozinhas, talvez elas precisam, sim, de uma dica, um conteúdo, algo do tipo, mas elas querem fazer parte de algo. Por exemplo, como que essa mulher, né, essa empreendedora do extintor, como que ela poderia criar uma comunidade ali onde as pessoas se sentissem parte disso também, né? Quer fazer parte disso. Então, a rede social, hoje, quando você vem para ela, a gente não pode só pensar na venda, mas como que eu posso conversar com a minha audiência, com os meus clientes, da forma com que eles fizessem parte disso, independente se eu fosse repetitivo ou não, se eu vou falar do dia ou não. Você tem várias ideias, opções, por exemplo, quando a gente trabalha com produto físico, várias possibilidades para você mostrar um produto e pedir a opinião das pessoas dentro do Instagram, né? Então você consegue ali ter um relacionamento, falar da mesma coisa todos os dias, mas trazer a audiência mais perto. E isso tanto das pessoas que já estão dentro do seu perfil, quanto das pessoas que estão chegando. Porque elas querem fazer parte de algo, elas querem dar opinião de algo. Igual você comentou, do seu momento ali no Instagram. As pessoas querem opinar, elas querem ajudar os outros. E quando você dá essa liberdade, elas interagem. E aí entra um momento de intencionalidade. Até qual ponto que eu posso ser intencional ou não, né? Então, por exemplo, quando a Julia nasceu, eu trouxe ela muito pro Instagram na intencionalidade, para mostrar que eu estava me trabalhando com ela, que eu estava tendo essa liberdade ali de estar com ela e poder estar trabalhando. Muitas pessoas vieram e deram opinião, falaram, eles interagiram mais quando eu estava com a Júlia. Então, assim, eu entrei num nicho, né? Eu entrei num nicho que eu não imaginava. Fui me posicionando sobre isso, sobre esse assunto, fui fazendo igual você fez, igual você está fazendo. E eu fui sendo repetitivo falando a mesma coisa do que eu estava falando antes, né? Do infoproduto. Eu acho que fui além. Tá tranquilo. Fui além. Muito bom. Pensando assim, né, nessa pessoa que está ouvindo tudo isso, pode ser a pessoa que quer fazer o seu produto, quer ensinar, ou que ainda não se abriu para isso, mas às vezes ela tem um negócio de produto físico ou serviço, né? Você atende muito também pessoas que prestam serviço. E ela, vamos entender assim, às vezes ela tem um Instagram, mas ainda, tipo, tá meio profissional, tá meio vida pessoal, não, ela sente que ela não tá bem posicionada. Então ela tá meio invisível ali, ela não vende pelo Instagram hoje ainda. Como que essa pessoa, ela pode dar um reset, assim, se ela pode começar a procurar esse posicionamento, para chegar na parte dela que ela chegue realmente na venda ali, seja do produto que ela vai criar ou do que ela já tem para vender. Como que ela começa, assim, que é os primeiros passos para ela abrir a mente? Eu acredito que a primeira coisa é a gente entender com quem que a gente quer falar lá dentro do Instagram, né? Dentro do posicionamento que você vai criar. Porque quando você entende com quem você quer falar, independente de serviço, produto físico, você vai saber exatamente quais são as dores que essa pessoa tem, quais são as dificuldades que essa pessoa tem. No digital, quando a gente traz isso e a gente comunica com quem realmente a gente quer e a gente entende com quem a gente está falando, a gente consegue se conectar. E a autenticidade, a gente ser autêntica. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de produto físico. Acontece das duas formas. Você se posicionar como a dona da marca, né? Você mostrar ali que existe uma pessoa por trás, conecta mais com as pessoas, ou você trazer a marca, por exemplo, com a logo, ter uma pessoa por trás, mas não ser a principal, tá? Então, existem as duas possibilidades.
Existem pessoas, a maioria das pessoas hoje que tem negócios físicos, elas preferem não aparecer, né? Elas querem fazer algo ali sem aparecer. E é possível, é possível. Você pode começar mostrando o produto, pode mostrar interagindo com a audiência que você já tem, pode começar fazendo parceria com outras pessoas, né? Por exemplo, você pode pegar uma empresa, uma marca de esteticistas, lembrei uma marca de esteticistas, e você trazer uma influencer para fazer o negócio para você, mostrar a sua marca, né? Demonstrar. Então, assim, você pode, tem vários caminhos que você pode começar. Não necessariamente só você ir ali fazer um stories ou começar a criar conteúdos, ou ter que gravar vídeos todos os dias, ou ter que criar o seu rebrand lá dentro do Instagram. Então você tem vários caminhos. E aí, o que eu falo? É o caminho que você sente melhor. Né? É a mesma coisa de um produto digital. Que produto que eu vou criar? O que você se sentir melhor. Né? Às vezes, não sei escrever, vamos gravar um curso, ou gosto de escrever, vamos criar um e-book. Então, assim, para você se posicionar independente de produto, é o que você se sente melhor. Como que hoje você pode ser autêntica dentro do Instagram, né? E você se sinta confortável. Porque o Instagram hoje, o seu posicionamento no Instagram não pode ser pesado. Senão não tem constância, né? Exato. Você não consegue sustentar por muito tempo. E às vezes você cria uma máscara ali, cria um personagem que daqui uma semana você não aguenta mais. Você fala assim, meu, não quero mais nem abrir o Instagram. Então precisa ser leve. Precisa ser do seu jeitinho. O importante é começar. Começar ali a trazer um produto, começar a mostrar quem você é. Porque na internet, se você não se posiciona, você é posicionado pelos outros. E se você não se posiciona, você não vende. Então as pessoas precisam conhecer quem você é. Conhecer a sua marca, conhecer o seu produto. E criar essa comunidade. Então, uma loja de produto físico, ela pode criar uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que estão interessadas no produto dela. Hoje, por exemplo, o que está acontecendo no mundo? As pessoas querem experiência. Elas não querem mais comprar um produto, mesmo que seja físico ou digital. Elas não querem mais. Elas querem fazer parte. Então, a fulana de tal comprou um produto físico e ela recebeu um mimo, ela recebeu alguma coisa, ou ela teve acesso a alguma coisa a mais, uma experiência, ou entrou dentro de um grupo, ou fez parte de um título de alguma coisa, né, dentro da empresa. Então, é a experiência que vende. Que legal. Aí, trazendo, né, a gente poderia ficar muitas horas falando disso, que é um conteúdo extenso, mas em primeira mão aqui, a Yasmin ela vai estar com a gente num evento. Se você é daqui de Londrina ou da região, a gente vai ter o Descomplica Empreendedora 2. Ano passado, 2024, a gente fez um evento misto, né? Homens e mulheres, era o Descomplica Empreendedor. E a gente trouxe um profissional de finanças, de contábeis e de contratos e registro de marca, realmente no talk show ali para descomplicar aquilo que a gente às vezes tenta entender e não consegue, acha que é muito difícil, ou deixa pra lá, vai levando de qualquer jeito. E esse ano a gente vai fazer nichado exclusivo para mulheres. E então, 11 de junho, no período da noite, já põe aí na agenda, você vai ter mais instruções no Instagram de como estar com a gente. E lá a Yasmin vai entregar mais e também, que é a chave ali, ela vai estar respondendo a pergunta de quem estiver ali na plateia, ao vivo ali. Se você tá coçando e se anotou as coisas que tá, mas ainda tá faltando algo, eu queria perguntar isso, você vai ter essa oportunidade de estar com a gente ao vivo. A Yasmin vai trazer tanto essa parte de infoproduto, de posicionamento. A Amanda Rodrigues vai estar falando de finanças, desse controle mínimo ali que a gente precisa ter. E a Tainara vai estar falando também dessa parte contábil, dessa organização. Então, se você sente que você precisa dar um passo a mais, você está super convidada, já tem as informações no meu Instagram, já dá uma olhada lá para você poder estar com a gente nesse dia. E se você já está assistindo esse vídeo depois, fica de olho que a gente sempre está fazendo alguma coisa, sempre está trazendo conhecimento aqui para vocês. Essa era uma novidade que eu queria trazer nesse episódio do podcast. E tenho certeza que se você assistiu até aqui, você teve muito conteúdo, a cabeça deve estar realmente fervendo. Então, já agradecer novamente a Yasmin de ter trazido
essa bagagem, essa experiência, esse conhecimento para nós. E pode dar seu recado final aí para nós. Obrigada, Mi. Obrigada mais uma vez. Eu acredito, assim, que, igual eu falei pra você, todo mundo tem algo a ensinar. Independente do nível de experiência, independente do tempo de mercado, se você se posicionar, eu tenho certeza que você tem um caminho, que você tem um grande sucesso dentro do digital, né? Vai conseguir alcançar muito mais pessoas, transformar muito mais vidas, independente se é um produto físico, se é um produto digital. É começar. Começar hoje, não importa as condições, não importa como, não importa com o que, é dar o primeiro passo. Muito bom. E se a pessoa ficou aí comichando, ela quer entender mais desse universo do infoproduto, ela quer saber se ela mesma está na dúvida, onde que ela te encontra hoje? No meu Instagram, Yasmin Domingues, com Miliane de Maria no final, eu tenho que detalhar, né? Lá eu trago conteúdo, eu trago comunidade, né? Eu trago direcionamento. Né? Meu Instagram é o meu cartão de visita. Muito bom. É como tá escrito na legenda, que é o nome dela, tá? Vocês vão conseguir ver. E se você veio pela Yasmin, o meu Instagram é o Michele, com 2 L's, salgado, ponto oficial. E o do podcast é o Conexão Diamante. E espero que você tenha gostado. Se você chegou nesse episódio, tem 9 episódios para trás aí para você assistir. Dá uma maratonada, tenho certeza que vai ajudar muito você ou conduzir seu negócio ou começar a se estruturar. Vai lá que vai valer a pena. E agradeço muito. Se você gostou, curte aqui. Se quiser deixar uma pergunta, ou lá mesmo no Instagram da Yasmin, vai. Não deixe essa oportunidade passar. Muito obrigada.